4 de novembro de 2011. Uma autocaravana arde em uma rua de Eisenach, no centro da Alemanha. Dentro do veículo, 2 homens mortos. Em suas mochilas, a arma usada em 10 execuções que a polícia alemã passou 13 anos atribuindo à máfia turca. Os 2 homens são identificados como Uwe Mundlos, 38 anos, e Uwe Bernhardt, 34 anos. Ambos têm passagem pela polícia desde os anos 1990. Ambos estavam desaparecidos há 13 anos. No mesmo dia, a 90 quilômetros dali, em Zwickau, um apartamento explode. O incêndio destrói quase todos os registros físicos de uma organização que a Alemanha ainda não sabe que existe. A responsável pelo incêndio é Beate Zschäpe, 36 anos. 4 dias depois, Zschäpe se entrega à polícia em Jena. Ela não diz nada. Mas antes de se entregar, ela envia pacotes pelo correio para vários endereços na Alemanha. Dentro de cada pacote, um DVD. Os DVDs contêm um vídeo de confissão. O Nationalsozialistischer Untergrund, o NSU, ou Subsolo Nacional Socialista, reivindica 10 assassinatos cometidos entre 2000 e 2007, 2 atentados à bomba e 15 assaltos a banco. O grupo operou por mais de uma década sem ser detectado. A primeira vítima foi Enver Shimshek. Setembro de 2000, Nuremberg. Shimshek tinha 38 anos e vendia flores em uma banca de rua. Foi baleado 8 vezes. Morreu 2 dias depois no hospital. A polícia investigou a família de Shimshek, investigou seus clientes, seus sócios, sua comunidade. Durante anos, as autoridades consideraram que as vítimas, todas imigrantes turcos e gregos, tinham envolvimento com o crime organizado. Nenhuma linha de investigação apontou para a extrema-direita. Por 13 anos, o Estado alemão não encontrou o NSU. A questão que este documentário investiga é direta. Por quê? Jena é uma cidade universitária no estado da Turíngia, no leste da Alemanha. Nos anos 1990, a reunificação alemã deixou cicatrizes econômicas profundas na região. O desemprego subia, a insatisfação juvenil crescia e os grupos neonazistas ganhavam espaço. Uwe Mundlos nasceu em 1973. Uwe Bernhardt nasceu em 1977. Beate Zschäpe nasceu em 1975. Os 3 cresceram em Jena e se conheceram no circuito neonazista local ainda na adolescência. No início dos anos 1990, já eram membros ativos do grupo Thüringer Heimatschutz. Entre 1996 e 1998, Bernhardt e Mundlos acumularam uma série de antecedentes criminais. Colocaram bombas falsas em garagens, espalharam material de propaganda neonazista. Bernhardt foi preso em 1997 com explosivos reais. A polícia da Turíngia tinha os 3 no radar. Em janeiro de 1998, a polícia obteve mandados de busca contra o trio, mas chegou tarde. Mundlos, Bernhardt e Zschäpe fugiram antes da operação. Levaram consigo explosivos, armas e dinheiro roubado de um banco cooperativo em Eisenach. A partir daí, viveram na clandestinidade. Por quase 2 anos, o trio se moveu entre cidades no leste da Alemanha. Usavam documentos falsos. Moravam em apartamentos alugados com nomes fictícios. Uma rede de apoiadores neonazistas fornecia abrigo, dinheiro e logística. Ralf Wohleben, em Jena, era um dos principais elos dessa rede. Em 2000, o trio se estabeleceu em Zwickau, na Saxônia. Adotaram uma rotina aparentemente normal. Trabalhavam em empregos temporários, pagavam aluguel em dia. Os vizinhos não levantavam suspeitas. Por dentro, planejavam assassinatos. Em setembro de 2000, Ralf Wohleben providenciou uma pistola CZ-83 com silenciador para o grupo. A arma foi obtida através de contatos no meio neonazista. Nos anos seguintes, essa pistola seria usada em 9 assassinatos. Todas as vítimas eram homens de origem imigrante. Em 9 de setembro de 2000, Enver Shimshek estava trabalhando em sua banca de flores em Nuremberg. Tinha 38 anos. Havia imigrado da Turquia para a Alemanha em 1985. Construiu um negócio próprio. Naquele dia, 2 homens se aproximaram e atiraram nele com a pistola CZ-83. Shimshek levou 8 tiros, 2 na cabeça. Foi encontrado em coma por um motorista que passava.
morreu 2 dias depois no hospital. Não havia testemunhas, não havia câmeras, não havia motivo aparente. A polícia de Nuremberg registrou o caso como homicídio sem solução. Em junho de 1901, Abdurrahim Osudoro foi morto em sua alfaiataria em Nuremberg. Tinha 49 anos. Em agosto do mesmo ano, Suleiman Tashkapri foi assassinado em seu mercado de hortaliças em Hamburgo. Tinha 31 anos. O padrão era idêntico, tiros a queima-roupa com a CZ-83 silenciada. Entre 2001 e 2004, mais 6 homens foram assassinados da mesma forma, em Munique, Dortmund, Hamburgo e Nuremberg. Abil Kilic, Mehmet Turgut, Ismail Yashar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubashik, Halit Yozgat. A perícia balística confirmava sempre a mesma arma. A polícia não conectava aos casos. Em vez de investigar uma possível motivação racista, as autoridades concentraram os esforços nas próprias famílias das vítimas. Investigadores interrogaram viúvas e filhos, levantaram hipóteses de tráfico e crime organizado. A imprensa alemã batizou os crimes de Dönermorde, os assassinatos do kebab. As famílias das vítimas foram tratadas como suspeitas. Em 2004, o Bundeskriminalamt, a Polícia Federal Alemã, lançou a Operação Bósforo. A hipótese central era de que as mortes tinham conexão com crime organizado turco. Não havia nenhuma evidência concreta para sustentar essa teoria. Investigadores viajaram para a Turquia para rastrear supostas conexões com crime organizado, cartéis de droga, máfias, redes de extorsão. Tudo investigado. Nada foi encontrado porque nada existia. Enquanto a polícia investigava uma máfia que não existia, as famílias das vítimas eram tratadas como suspeitas. A viúva de Enver Şimşek, Adile, foi interrogada repetidamente sobre supostas dívidas e negócios escusos do marido. Semia Şimşek tinha 14 anos quando seu pai foi assassinado. Aos 16, ela própria foi interrogada pela polícia. Os investigadores perguntaram se o pai tinha envolvimento com tráfico de drogas. Ela respondeu que não. Perguntaram de novo. Mehmet Kubashik foi assassinado em abril de 2006 em Dortmund. Era o 9º homicídio da série. Sua filha Gamze tinha 13 anos. A polícia logo começou a investigar se ele tinha conexões criminosas. A imprensa alemã chamou os assassinatos de Dönermorde, os assassinatos do kebab. O termo foi usado em jornais e na televisão por anos. Nenhuma redação questionou abertamente se havia motivação racista. Em 25 de abril de 2007, Michelle Kiesewetter, 22 anos, policial do estado de Baden-Württemberg, estava em serviço em Heilbronn. Ela e um colega repousavam dentro de uma viatura parada. 2 homens se aproximaram do veículo. Kiesewetter foi morta com um tiro na cabeça. O colega sobreviveu, mas ficou em coma. Os atiradores roubaram as armas de serviço dos 2 policiais. A pistola CZ-83 foi usada no ataque. O assassinato de uma policial gerou a maior investigação da história de Baden-Württemberg. Mais de 1.600 pessoas foram ouvidas. A pista neonazista não foi investigada de forma sistemática. Durante os anos de clandestinidade do trio, o Verfassungsschutz, o Serviço de Inteligência Doméstica alemão, mantinha informantes ativos dentro do movimento neonazista. Pelo menos um desses informantes tinha contato direto com o NSU. O informante Tino Brandt recebeu do Verfassungsschutz da Turíngia mais de 200 mil marcos alemães ao longo de anos. Brandt era um dos principais líderes neonazistas da região. Parte do dinheiro pode ter chegado ao trio foragido. Em outubro de 2011, dias antes da morte de Bernhard e Mundlos, o Verfassungsschutz destruiu arquivos relacionados a informantes neonazistas na Turíngia. A destruição foi feita por um funcionário. Nenhuma explicação oficial foi aceita pelo parlamento alemão. Em 6 de maio de 2013, o julgamento do caso NSU começa no Tribunal Regional Superior de Munique. São 438 dias de audiências ao longo de 5 anos. É o maior julgamento por terrorismo de extrema-direita na história da Alemanha do pós-guerra. No banco dos réus, Beate Scheppe aparece com o cabelo tingido de loiro. Ao lado dela, os co-réus Ralf Wohleben e André Eminger. Por meses, Scheppe não diz uma única palavra. Sua defesa opta pelo silêncio total. Semia Şimşek
presta depoimento em 2014. Ela descreve os anos em que sua família foi interrogada como suspeita. Afirma que os investigadores nunca acreditaram nela. Eles olhavam para nós como criminosos, diz ela ao tribunal. Gamze Kubashik, filha de Mehmet Kubashik, também testemunha. Ela conta que a polícia vasculhou a casa da família após o assassinato do pai. Investigadores perguntaram se ele tinha ligações com organizações criminosas. A família ficou sob suspeita por anos. Em 2015, o Comitê Parlamentar de Investigação confirma o que já se suspeitava. Agentes do Verfassungsschutz destruíram sistematicamente arquivos sobre informantes neonazistas. A destruição ocorreu dias após a revelação do NSU. Nenhum funcionário foi indiciado. Em setembro de 2016, Shepp finalmente faz uma declaração escrita. Ela nega ter participado diretamente dos assassinatos. Afirma que não sabia dos planos com antecedência. Os promotores rejeitam a versão como inverossímil. Em 11 de julho de 2018, o juiz Manfred Gutzel lê o veredito. Beate Shepp é condenada como coautora de 10 assassinatos, 2 atentados à bomba e 15 assaltos a banco. A pena, prisão perpétua. Shepp não demonstra reação. Do lado de fora do tribunal, familiares das vítimas recebem a notícia. Semia Shimshek declara que a sentença não devolve seu pai. Gamze Kubashik afirma que as perguntas sobre o envolvimento do Estado continuam sem resposta. Em toda a Alemanha, mais de 10.000 pessoas vão às ruas protestar. 3 perguntas centrais permanecem sem resposta. Por que o Verfassungsschutz destruiu os arquivos? Quantos informantes ativos conheciam a localização do trio antes dos assassinatos? E por que, durante 13 anos, nenhum investigador considerou a hipótese de terrorismo de extrema-direita? Quantos olhos precisavam estar fechados para que 3 terroristas matassem por 13 anos em plena luz do dia? O NSU está morto, mas a pergunta que assombra a Alemanha permanece viva. O Estado falhou em ver ou escolheu não olhar? Se esse caso te fez pensar, deixa o seu comentário aqui embaixo. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos casos.